Pronto, tá gravando. Maravilha. Então, ó, lá a gente viu, nos vídeos que eu mandei pra vocês, algumas funções matemáticas. Eu vou tentar reproduzir aqui no editor de texto com vocês, né, lá no P5, algumas coisas bem simples que tentam fazer um link com isso que a gente viu lá nos vídeos, tá? É interessante quem não viu, veja lá, dá uma assistida, beleza? Dá uma pesquisada nos termos, só para vocês terem uma noção aí de como funciona essa teoria aí na parte da computação gráfica, tá? Beleza, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês uma janela, a tela inteira. Beleza. Maravilha, deixa eu abrir aqui o P5. P5.js, vim aqui para o editor. Muito bem, deixa eu só acertar essas configurações aqui. Autosave. Maravilha. Deixa aqui a fonte um pouquinho maior, né? E o auto refresh. Pronto, beleza. Deixa eu só pegar aqui as referências. Beleza, aí aqui no Canvas acho que não tá rodando nada, né? Deixa eu ver. Tem só esse quadrado aqui. Eu vou aumentar esse Canvas aqui pra deixa ele 900 aqui. E aqui, deixa 900 também. Deixa ele quadrado. Ele vai baixar um pouco. Deixar um pouco 800. Pronto, acho que tá bem interessante. Deixa eu vir aqui para me ocupar essa tela. Pronto, beleza. Esse espaço aqui vai ser o espaço que a gente vai tentar usar para fazer algumas coisinhas. Aqui o background ele tá como 220. Eu vou setar esse fundo aqui, ó. Deixa eu ver o que ele vai trazer pra mim. Vai ficar bem escuro. Pode ser claro também, não tem problema não. Ó, eu vou abrir também a documentação, né, do P5, que é importante, onde a gente vai tentar fazer pegar algumas referências. Ó, a gente já vai ver aqui alguns termos, tá, pessoal? Como foi descrito lá no vídeo que eu passei pra vocês. A gente vai ver algumas coisas. A gente vai ver seno, para questão de transformada, tá? Sim, é o seno, tá? Seno, cosseno, tangente. A gente vai ver a função cosseno também. Essa matemática bruta, hein? Na verdade aqui trabalhar com isso aqui é mais para imagem, né? Para questão das formas, né? A forma das coisas. E como a gente está trabalhando com computação, a gente quer dar formas a algumas coisas, a gente vai ter que utilizar essas funções, porque é ela que consegue transformar, né? Com o seno que a gente consegue fazer representar aquelas funçõezinhas matemáticas, né? Aquelas funçõezinhas básicas. Professor, eu tô pensando que eu nunca ia imaginar que a gente ia usar esse cosseno. Que a gente faz tempo que Mas acho que aqui é só para vocês. envolve muita coisa matemática importante, viu? Pois é. Ó, aqui, se Eu você... vi, eu vi lá, professor, que usa integral e somatória, né? Um dos vídeos. É escrito em inglês, aliás, fala inglês, porém em espanhol, né? Não dá para a gente entender muito bem, mas pelo que eu vi, integral e somatória, né? Pois é. Então, ali, como eu falei, ele está tratando já de cálculo, né? Essa disciplina de cálculo, geralmente a gente pega em disciplina de engenharia, tá? Por quê? Geralmente engenharia da computação, porque você vai precisar trabalhar muito com computação gráfica também, tá?
Então, é muito cálculo. Assim, para todas as áreas da computação, se você começar a passar um pouquinho do limite que a gente já vê aqui, se você começar a mergulhar só um pouquinho, você vai ver que vai precisar de muita matemática. As linguagens de programação que a gente usa, o pessoal tem que fazer muita função matemática, tem que trabalhar muito com isso, entende? Essa parte de computação gráfica, então, é bastante coisa, tá? Você vê que para ele, você viu lá, né, que ele tenta fazer um desenho, né? Ele usaria a transformada de Fourier para ele tentar fazer aquele desenho. Você vê a quantidade de cálculo que ele usa ali por trás, só para cada função começar a dar aquele contorno. Quem faz aquilo ali, você nem precisaria de um computador para aquilo. Se você descrever aquela equação bonitinha e você ir resolvendo ela, e você ir colocando no papel, traçando de acordo com cada ponto que ele está informando ali, você vai formar os desenhos que ele formou ali, né? Que foi, no caso, o desenho do próprio Fourier, né? Que foi o cara que montou que trouxe essas equações aí para essa área. Então, oi, pode falar. Eu vi que ele utiliza também a fórmula da circunferência, né? Sim. É uma interligada à outra, né? Que vai formando Exatamente. as imagens. E vai formando. Quer dizer, é um cálculo dentro de cálculo que, no final das contas, consegue dar forma àquele desenho simples, tá? Agora, aí eu trago para vocês. Imagine um jogo, né? Que você joga lá, seja um jogo, qualquer jogo, de videogame, né? É muita coisa, cara. É muita coisa. Claro que os caras já preparam todo o ambiente para isso. Tem os editores aí de videogame que o pessoal usa. Mas assim, se a gente for olhar lá para trás, ver mesmo como é que é as coisas debaixo dos panos, meu irmão, né, o bicho pega, tá? Aí a galera que trabalha com isso aí realmente tem tem todo esse conhecimento, esse background de conhecimento aí matemático para poder fazer com que as coisas aconteçam, tá? As coisas geralmente acontecem por meio mesmo da matemática. E é por isso que não adianta, cara. A gente sai da escola, mas tipo assim, a gente aprende porque... Claro que tem muita coisa que a gente já vai acabar não vendo, tá? Por exemplo, quem trabalha com letras, medicina, às vezes não tem muita necessidade de aprender aquilo. Talvez as pessoas ela não vai aplicar aquilo ali na vida de verdade, sacou? Mas se a gente está entrando, pelo menos nós que somos da área de exatas, né? Computação é um curso de exatas, tá? Então, se a gente está entrando nesse mundo de exatas, é interessante a gente ter um background nessa parte de matemática, cara. Acaba sendo quase uma obrigação, né? E eu mesmo tive muita dificuldade para poder abstrair isso aí e ter que tomar, tipo assim, eu tive que ceder, baixar a cabeça e falar, cara, vai ser assim mesmo. E não tem jeito. Mas enfim, aí, deixa eu pegar aqui. Só vou procurar meu óculos ali que eu não tô enxergando nada. Beleza? Pegue lá. Pegue o óculos. Só um instante, pessoal. Deixa eu só pegar a documentação aqui. Minha internet aqui também não tá ajudando muito não, mas vamos que vamos. Agora sim. Maravilha. Só um instante. Então a gente está carregando aqui. Aí beleza. Pronto, vamos começar puxando um quadro pra gente, né? O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai tentar formar basicamente a teoria é a seguinte: a gente vai tentar
formar um quadrado, tá? Como a gente aprendeu da última aula. E a ideia é a gente tentar dar um movimento para ele, tá? A gente vai tentar dar um movimento para ele, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos tentar fazer puxar esse retângulo, né? Deixa eu ver se tá fazendo. Professor, Oi, as gravações já estão disponíveis para a gente rever a aula? não entendi. Não, as gravações das aulas vai estar disponível para a gente rever, para a gente. Dessa a última aula que a gente teve, Hum, eu disponibilizei para vocês. Deixa eu olhar aqui até na. não sei, eu não. Ah, eu não consegui gravar porque eu não tinha a conta ainda do. Do Meet? É, eu não tive. E professor, Oi. diz que daqui para a semana que vem, na outra, estão querendo finalizar as disciplinas, né? Rapaz, a gente tem aí, mas Dia 21, né, eu acho que é Ricardo? mais ou menos essa data aí, cara. Isso, É pro mês vai de ver que fevereiro, pro mês de dezembro, né? Daqui umas 2 semanas que era. Rapaz, eu falei, mas nós temos pouco tempo demais. Ainda mais eu tô fazendo TCC arrochado. Você tá fazendo TCC já, é? Já tô no fase final, tô só colocando os dados agora. Os dados da minha pesquisa. Caramba. Professor, mas a coleta de dados é a parte mais fácil. Assim, a inserção, na verdade, dos dados. Mais difícil. Entendi. É. Pronto. Ó, eu vou manter esse quadrado aqui. E aí vou fazer o seguinte. Ó, a gente lembra lá, né? Do Rect. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu puxar aqui as descrições dele, a sintaxe, né? Os três primeiros parâmetros, né? Vão dar a coordenada mais ou menos da posição dele, tá? Então a gente vai ter coordenada x, y, e aí depois a gente vai ter a largura aqui, a altura, e aí as outras opções que não são obrigatórias, a gente pode estar incrementando esse quadrado aí. Nesse caso, eu trouxe aqui para ele uma curvatura aqui, né? Nas pontas, porque a gente pode fazer ele girar, mas vocês vão ver que a gente pode também estar mudando isso aí, beleza? Deixa eu background aqui. Vamos mexer com o Strong também. Deixa eu abrir o Strong também. Stroke. Para dar um contorno para ele. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Ué. É porque o senhor colocou tudo branco. É verdade. Deixa eu deixar quanto cor que estava antes. Pronto, acho que aqui vai ficar legal. Eu deixei essa cor aqui também com 255. 255 vai ficar é a última cor da escala RGB. Beleza. Muito bem. Aí eu vou adicionar uma função chamada translate, tá? Aqui ele diz o seguinte: ele vai fazer uma contagem dos objetos, de quantas vezes esse objeto aparece na tela, tá? A gente vai precisar desse número porque a gente vai precisar pegar ele e tá adicionando ele outras vezes a fim de que ele crie uma certa uma sobreposição, tá? Então eu vou definir ele aqui e vou dar um translate aqui dele. E vou chamar isso aqui.
se ele pudesse autocompletar, né? Que ele já tem algumas... Beleza, ele trouxe pra cá. Deixa eu aumentar isso aqui. Vou fazer o seguinte. Ele tá passando aqui da tamanho. Vou fazer o seguinte. Sei, deu errado. Deixa eu ver se ele trouxe. E aí, professor, o senhor tá fazendo isso aí explicando, só vai explicar depois, que eu não tô acompanhando, não. Beleza, eu vou explicando pra vocês. Vou explicar pra vocês. Beleza, não tem problema não. Tranquilo. Talvez se colocar o valor para o X e Y, ele sobe mais, né? Mas eu tô querendo que ele... certo. É porque eu quero que ele se auto-situe aqui no canvas que eu defini pra ele, tá? Mas eu vou trazer uma função aqui. Vou definir para degree. Deixa eu ver se ele vem pra cá. Pronto, veio pra cá. Pronto, aqui eu tô dizendo para ele o seguinte. Eu tô invocando essas funções e dizer que o modo de ângulo que eu vou utilizar vai ser em degree, ou seja, vai ser em grau. E o React Mode Center é que a figura que eu estou utilizando, eu quero que ela só situe lá no centro, tá? Se eu for utilizar o XY aqui, até achar o ponto central, vai dar trabalho. Apesar de que tem aquela função que a gente viu na última aula, né? Pra centralizar, mas acho que aqui já dá pra resolver o nosso problema. Eu ia mudar um pouco a cor, mas não tem problema não. Certo, beleza. Certo, o que a gente vai fazer? Para a gente começar a montar algum movimento, a gente vai precisar usar o for, tá? Usar o laço for. O que o laço for vai fazer? E, professor? Oi. Tem como você mandar esse código copiado bem no chat? Mandar para vocês aí agora? Pode ser. Que vocês já vão fazendo, pelo menos. A partir daqui vocês já vão... Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar. Pronto, testa aí, pelo menos essa meia cara aí. O que eu vou fazer e vou comentar tudo, beleza? Aí o código final eu vou mandar pra vocês no Class comentado, cada linha, que aí vocês podem estudar depois, tá? Beleza, eu vou trazer um for pra cá. Opa. Vou criar uma variável. Eita, meu negócio deu um bug aqui agora. Eita, rapaz. Deu pau aqui. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Beleza, professor. Eu tô. É porque o meu Firefox aqui deu um pau. E aí eu vou ter que... cara, ainda bem que eu mandei o código aqui pra vocês. Porque senão eu ia ter que escrever tudo de novo. Mas enfim. Deu pau, tive que fechar tudo aqui.
beleza. Não vou nem deixar o auto refresh, porque o auto refresh ele deve estar dando um bug. Todos vocês estiveram presentes na última aula? Eu tava. Sim. Maravilha. Beleza, o que eu vou trazer pra cá? Eu vou trazer meu rec, vou trazer meu retângulo, porque a gente vai incrementar ele algumas vezes. Deixa eu ver se o S-Lint tá habilitado. Maravilha. Vocês já estão testando aí? Ó, pessoal, eu vou precisar de duas funções para ele estar recolocando, fazendo a reorganização dessas imagens. Vocês já viram a estrutura de dados? Já tiveram essa disciplina? Eu já, professor, mas eu não lembro muita coisa, não. Então, eu vou utilizar aqui duas funções porque é o seguinte, como ele está fazendo um for, ele está fazendo empilhamento das imagens, ele vai fazer o empilhamento das imagens, eu vou usar o push e o pop. O push e o pop algumas funções, são funções de estrutura de dados, de pilha. Você já viu estrutura de dados pilha? Que a gente faz o seguinte, lá na pilha, né, a gente usa alguns métodos para colocar os itens e tirar os itens, né? Geralmente a estrutura de dados pilha a gente tem esse... Eu acho que eu já vi, professor, mas não lembro praticamente nada. Então, ainda. Basicamente o que a gente tem aqui é basicamente uma pilha, tá? Ele vai colocar push, empurrar, e pop para tirar, tá? E aí eu vou utilizar alguns métodos aqui, alguns valores aqui do retângulo. Deixa eu vir aqui pro retângulo. Maravilha. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a gente vai trocar algum desses valores aqui e para a gente poder, cada vez que ele passar, a gente vai utilizar o i como interador e a gente vai passar 200 vezes, beleza? Cada vez que ele passar por esse interador, cada vez que ele passar por esse retângulo, ele vai mudar, além dele empilhar a imagem, a gente vai começar a mudar o contorno e a forma do quadrado. Ou seja, para cada imagem que virar novamente, vai ser uma imagem diferente, tá? Então a gente vai conseguir editar os contornos e a forma do quadrado. Eu vou fazer aqui e a gente vai ver mais ou menos como é que fica, tá? Eu vou tentar montar aqui os valores aqui como parâmetro. Eu acho que vendo funcionando, talvez vocês entendam mais ou menos como é que funciona. O que a gente quer idealizar aqui com esse... dar movimento para esse cara aqui. Aqui, como é um quadro... Deixa eu ver até se ele já está funcionando, mas ele não está funcionando não. Ele vai ficar só parado mesmo. Enfim, está tudo empilhado aí. Mas é o seguinte, aqui de 600, eu vou colocar 600 menos i, que é o que eu estou inteirando, vezes 3.
Muito bem, a gente já tem aqui variável i. Deixa eu só separar aqui. Aliás, pode deixar junto mesmo. E aí, será que vai dar certo isso aqui? Eu estou olhando aqui na documentação do REC, na outra tela, para ver as posições, se eu estou trazendo as posições corretas. -i, eu acho que vai dar certo. Muito bem, deixa eu ver pelo menos testar aqui, né? Vamos ver o que vai sair aqui. Ele trouxe aqui um objeto sem forma aqui. Mas já deu alguma coisa. Isso aqui, pessoal, é a imagem que a gente tem sendo reproduzida várias vezes. Várias vezes. Tá? Só que é o seguinte, ela tá se sobrepondo, tá? Ela tá diminuindo e aumentando ao mesmo tempo, só que na mesma posição, tá? Então, meio que a gente tem um movimento, mas a gente não está percebendo ele aqui. Ele está efetuando já um movimento. Eu vou até parar aqui, que isso aqui pode consumir processamento. Aliás, acho que não tem problema não, já que ele retoma de novo. Ele tá começando a construir vários quadrados ao mesmo tempo. Vocês conseguem entender isso aqui? O que a gente fez? Como a gente mudou o tamanho, a gente manteve a posição deles, mas a gente mudou o tamanho do nosso retângulo, tá? E o ângulo dele, para manter o ângulo. E fez que a gente pediu para ele ser criado 200 vezes, tá? Então ele vai fazer esse movimento 200 vezes. Basicamente o que a gente está vendo aqui são 200 quadrados empilhados, tá? Começando do pequenininho até ele ficar maior. É para isso que o for serve. Ele vai pegar esse retângulo, né? E vai fazer esse movimento várias vezes, né? Então, o que a gente pode fazer? Para a gente perceber algum movimento dele aqui, a gente vai precisar rotacionar ele, tá? E nessa rotação a gente pode colocar alguns valores aí para perceber algumas para mudar a forma, né, de como ele se movimenta. Então aqui, deixa eu ver aqui. Dá impressão de profundidade, né? Só que na verdade a ideia aqui nem é essa ainda. A gente pode fazer até isso depois. O que a gente está fazendo aqui o que ele está fazendo é sobrepondo todos aqueles retângulos que só era aquela borda. Ele está sobrepondo sobre ele cada vez menor. Então a gente tem um retângulo. Depois a gente tem outro menor, até chegar no centro. Aí ele fica desse jeito preenchido, tá? Mas vamos adicionar mais uma função, que é a função rotate, tá? Eu vou até abrir ela aqui. Aqui, rotate. Aí permite a gente fazer essa mudança, né? O rotate é uma forma, né, que permite a gente adicionar um ângulo para que ele possa fazer essa rotação, né? Certo? Aí a gente pode utilizar os radians, degrees. Isso aí, sério, os efeitos, ou não? Na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte. O que a gente vai fazer aqui é permitir que esse retângulo aqui ele tenha uma inclinação, tá? Só que é o seguinte, como a gente está no for, a gente está dentro do for aqui, a gente pode interar essa rotação dele para ele começar a girar. Porque se eu trouxer aqui para vocês só isso aqui, por exemplo, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer só a inclinação do meu quadrado, tá? Ele só vai rotacionar e parar. Quando ele criar, ele já vai estar inclinado. Só que eu quero que aconteça um movimento, né? Como a gente tem o for para ficar iterando, a gente pode ficar iterando sobre ele, e ele, para cada iteração do i, que é a variável que a gente definiu aqui, ele vai começar a ter a ideia de movimento, tá? Deixa eu trazer ela aqui. Ele não está com
aquele, aquela funçãozinha, né? Que ele já vai arrumando o código. Rotate. E aí é o seguinte, aqui eu vou entrar com seno. E a gente vai utilizar a gente vai chamar o i para iterar sobre esse deslocamento aqui, tá? Não. Deixa eu ver. Eu acho que isso aqui já vai permitir com que ele comece a rodar. Vamos ver. Ó, funcionou. Deu certo. Vocês estão conseguindo ver aí? Estou. Sim, professor. Eu vou copiar esse código bem aí. Deixa eu mandar pra vocês. Beleza, professor. Ele até fica pesado aqui pra mim, ó. O José... Ah, tá, foi pra uma outra pergunta. Você respondeu aqui não, foi pra outra pergunta que eu tinha feito, né? Faça um teste aí. Deixa eu... Professor, Oi. isso aí a gente pode, por exemplo, você colocar uma imagem aí, você pode fazer um efeito, né? Usando esses códigos, não? Pode, Esse pode. Pode. Isso aí não é um exemplo num quadrado, né? Tô É, fazendo isso aqui é um exemplo com um quadrado. O que que eu vou, que eu vou trazer, tentar mandar pra vocês é o seguinte. Eu tava fazendo mais cedo, só que eu não terminei ainda. Que é uma animação com um cavalo, tá? Tem uma imagem que ela tem alguns quadrantes. A gente vai tentar pegar esses quadrantes e tentar repetir no for para ele tentar gerar uma animação, sacou? Tentar gerar tipo uma animação. Só que eu acabei não terminando, ele ficou meio incompleto. Deu pra funcionar, mas a ideia é a gente fazer um movimento legal, beleza? Fazer uma animaçãozinha interessante. Deixa eu botar pra ele dar um... Beleza. Aí vocês podem ficar mexendo, tá? Vocês podem mexer em algumas coisas que ele aqui nas interações que ele dá uma... Ele vai mudando a forma. Então ele está aqui com 100, vou colocar aqui ele para 50. Eu acho que ele vai... Ele ficou com um movimento menor. Isso aqui, então, ele dá essa ideia aqui de que ele tá, de que parece um círculo, né? Só que aqui ele continua sendo aquele retângulo que a gente fez, só que a gente está pedindo para ele rotacionar. Ele tá tendo a sobreposição e está pedindo para ele rotacionar várias vezes em cima desse fora. Ele está rotacionando aqui basicamente 200 vezes. Tá? Aí movimenta aí, né, professor? Aí ele vai formando esse movimento, entendeu? E, bom, é basicamente isso. Deixa eu só... Colocasse uma corzinha aí ficar mais legal. Uma cor, né? É verdade. Mas tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma cor aqui pra ele. Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Deixa eu pegar a documentação aqui que traz sobre cores. Então continua os 200. Vou fazer o seguinte. Esse movimento dele é horário e anti-horário, né, professor? É. Aliás, não. Como eu tô trazendo só eu acho que ele dá essa impressão, porque é o seguinte, eu tô pedindo para ele rotacionar só para um lado, só que como ele tá sobrepondo as imagens, eu acho que dá essa ilusão de que ele tá rodando para os dois lados, entendeu?
Deixa eu tentar colocar essas cores aqui. Eu vou criar duas documentação que está trazendo RGB. Vou fazer o seguinte, já com o stroke que a gente utilizou, cadê o stroke? Foi 255, eu vou trazer ele para cá e vou colocar no for. Porque que eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se ele, vou colocar aqui, vamos ver o que ele vai dar pra... Pronto, ele vai ficar bem escuro. Você escolhe, é necessário colocar assim em sequência mesmo? Tem que ser em sequência, cara. Isso em sequência, senão dá. É porque aqui é um algoritmo, né? Ele vai lendo linha a linha e vai montando. Eu Que tirei algoritmo é os passos Oi? infinitos, né? Sequência. Não entendi. Algoritmo é isso mesmo, né? O que acontece? Eu tirei o stroke de lá, que ele cuida do contorno, tá? Eu trouxe ele pra dentro do for porque eu vou tentar ir mudando as cores conforme ele vai rotacionando. Então vou fazer o seguinte. Eu vou passar uns valores para ele. Vou criar umas variáveis. Mas se for aprofundar isso aí tem muita coisa, né, professor? Sei nem. Pois é, cara. Tem bastante coisa mesmo. Sobre isso Interessante, né? fazer o seguinte, vou repetir esse cara. Eu vou criar, vou montar o RGB aqui, né? Ele trouxe esse negócio pra cá, não sei como é que... Meu irmão, como é que eu fiz isso aqui? Eu saí teclando aqui as coisas, ele abriu esse negócio aqui, ele vai comer meu espaço. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Tiny Code. Replace, File. Eu abri aqui os... eu acho que é aqui. Enfim, paciência, vamos que vamos. Puxa aqui R, G, B. E eu vou fazer o seguinte. Beleza. E vou puxar o stroke aqui. O stroke é o contorno. E vou tentar passar para ele essas variáveis. R, G, B. Deixa eu ver se ele consegue. Ele deu um erro aqui para mim. Preciso 6. O expecting less. Ele está esperando pelo menos 5 argumentos. E eu passei 4. Deixa eu ver qual é o outro argumento que ele quer. Certo. Ele falou que a linha 19, né? É você. Meu amigo, deixa eu ver.
Acho que no segundo ele também vai pedir. É. Deixa eu ver se a gente percebe a mudança de cores. Não, não tá mudando de cor, né? Vamos ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Ah, acho que deve ser o Stonk que deve estar aqui em cima. Ah, agora foi. Pronto. O que é que eu fiz aqui? Como a gente está passando, né? Como a gente está passando um for aqui, eu utilizei essa função map. Essa função map, ela basicamente, ela tenta popular a, um range de um número até outro. Como as cores RGBs, elas funcionam, a gente tem os códigos do RGB, né? Que vai de 1 até 2 até 255, aliás, de 0 até 255. Eu fiz o seguinte, eu tentei popular ele e fui passando os valores, né, começando com 1 até 255. Aí, conforme cair cada vez que ele passa no loop, ele muda um pouquinho isso aqui e ele preenche o stocks, no caso, como é só o contorno, ele preenche, ele muda a cor desse contorno a cada vez que ele passa nesse for, tá? Ou seja, para cada quadrado que ele gera, ele vai ter, meio que gerar uma cor, entendeu? Se eu deixar só uma cor, para não mudar essas cores, eu deixaria só o stocks aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Bota aqui. Deixa eu ver se ele puxa. Ele teria só uma cor. Nesse caso aqui é na escala de cinza, né? Deixa eu puxar aqui o RGB aqui pra gente. Aqui ele tá falando que é uma constante. Color Mode. É isso mesmo. Deixa eu pegar essa cor aqui. Que tem uma transparência. Ixi, coloquei no lugar errado. Nesse caso com o stocks, ele vai ficar só com essa cor mesmo, tá? Beleza, deixa eu voltar lá pro outro. Então, o que a gente, só retomando, né, que foi o que a gente fez aqui. Aqui eu criei aqui a gente traz o tamanho do canvas que a gente quer. E eu coloquei aqui que eu quero o canvas mais ou menos do tamanho da minha tela, tá? Por isso que tem aqui um window width e o window height, tá? O window width, ele seria a largura da minha tela. E o window height é a altura da minha tela, porque para cada tela vai ser um tamanho diferente. Então o JavaScript ele já tem algumas funções que ele consegue mapear o tamanho do monitor, tá? Aí eu passei para eles quais são os tipos de valores que eu quero usar. Eu disse para eles que eu quero utilizar, no caso para ângulos, eu quero usar em graus. E o Rack Mode, no caso eu quero que os objetos fiquem centralizados. Eu posso colocar algumas coisas, isso aqui serão as configurações globais do meu canvas aqui, beleza? Então para todo o código aqui, o que vai funcionar será basicamente o que eu coloco aqui. Beleza, o no fill, eu pedi para não preencher, ou seja, eu criei um quadrado, mas sem preenchimento, tá? Sem cor de preenchimento. O stroke vai ser basicamente o tipo de cor que eu quero para o contorno, então ele vai ter só o contorno.
E, muito bem. E pedir um for para ele começar a dar esse movimento. Como a gente montou só um retângulo, né? A ideia é que a gente faça pelo menos ele ter essa rotação. Tá? Para essa rotação, eu usei a função rotate. Tá? Eu vou deixar, como eu deixei já com vocês esse código, eu vou pedir para vocês trazerem para mim algumas explicações sobre algumas dessas funções, beleza? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguiram fazer aí no computador de vocês? Quem é que tá tentando aí? Eu só mando o código de novo aí. É porque tá muito acelerado. Tá acelerado o quê? A explicação? A explicação em paralelo com a escrita do senhor. Não é nem a explicação, entendeu? É difícil pegar. É porque a gente não sabe se copia ou se presta atenção na explicação. Aí. Entendi, peraí. Deixa eu ver se eu mandei tudo pra você aqui. Parece que Acho que faltou uma coisa bem aí, professor. Oi? Acho que faltou bem aí, não faltou não. Ele cortou aqui. Faz o seguinte, deixa eu mandar no Class pra vocês, tá? Ó, eu vou mandar aqui e aí... Professor, eu vou testar no celular, ver se vai dar certo. Beleza, ó, eu vou mandar aqui no mural da turma, mas eu vou deletar, beleza? No final da aula eu vou deletar, tá? Pra não ficar esse código aqui Aliás, foi o seguinte. Eu vou jogar aqui. Muito bem. Vou mandar o arquivo, né? Que é mais fácil. Acho que vai ser... Aliás, vou mandar aqui mesmo, vai. Acho que vai ser interessante. Pronto. Tá lá eu coloquei lá aqui no mural. Dei uma testada aí para ver se o computador de vocês consegue rodar. Aqui no meu eu percebi que ele ficou um pouquinho pesado. Espero que aí ele não fique tanto assim. Mas é por causa da O meu tá rodando suave, professor. Tá rodando suave, né? Então show de bola. minha internet ou o computador mesmo, professor? Tá dando esse... Deve ser a internet, né? Que é online, né? O que você tá falando? Tá dando essa interferência aí, o senhor disse que tá pesado. Não, eu acho... na verdade é o navegador. Como ele tá... navegador. A gente tá rodando muitas iterações, né? Ainda mais colocando cor, a gente tá rodando isso aqui em cima do navegador, aí o navegador fica um pouco pesado. Mas não é nem por causa da aula, né? Não é com isso não. Também nem na internet não. Testem aí, me passam esse feedback. Professor aqui rodou de boa, não travou, tá suave. Show de bola. Tranquilo, professor. Deu certo aqui, professor. Maravilha. Beleza, acho que pra todo mundo deu certo, né? Acho que todo mundo conseguiu me dar esse retorno aí. Maravilha. Beleza. Show de bola, Lucimeire. Maravilha. Bom, só retomando, o que foi que a gente fez aqui, né? Tá? A gente formou um triângulo, um retângulo, né? A gente
Deixa eu puxar aqui a forma que a gente formou um retângulo. A gente passou a posição aqui 0 e 0. Por quê? Porque na verdade essa posição 0, 0 ele faria com que o retângulo ficasse bem aqui no cantinho, tá? Só que como eu trouxe a função aqui, o rec mode para o centro, ele meio que subscreve e mantém a minha função draw, tá? Que é essa função que a gente está utilizando. Essa aqui é uma função, tá, pessoal? Isso aqui tudo é uma função, tá? O nofill é uma função, só que aqui a gente está chamando uma função dentro de outra função, tá? O for também é uma função, tudo isso aqui é função. Push é uma função, rotate é uma função, send é função, o map é uma função, o stroke é função, o rect é função, o pop também é função. Exceto, deixa eu ver, exceto as variáveis que a gente cria, né? Enfim, o que a gente fez? Ele consegue centralizar a minha figura no centro. E aí, o que eu peço? Eu pedi para ele fazer uma rotação, fazer uma interação no meu retângulo. A primeira vez que eu rodei a rotação, o meu retângulo puro, a gente não percebeu diferença nenhuma, porque ele ficou no mesmo lugar. Só que no computador, para o computador, ele está interando já 200 vezes, tá? Então se a gente fizer isso aqui, por exemplo, deixa eu pegar esse cara aqui. Porque ele já está rotacionando, né? Certo, aqui está tranquilo. Então o que acontece? Aqui ele já está conseguindo fazer ele está utilizando o retângulo, né, o retângulo que a gente tem, e a gente está conseguindo fazer uma redução do retângulo e aumentando o retângulo de novo, tá? É por isso que ele fica todo preenchido. Então a gente está tendo aqui 200 vezes esse retângulo, a gente está vendo esse retângulo aqui sendo representado 200 vezes, tá? Só que como está empilhado um em cima do outro, a gente vê essa figura aqui, beleza? Deixa eu só fazer um teste aqui, colocar menos aqui para ver se ele consegue dar uma diferença interessante. Aí, ó, com 50 ele veio até aqui, tá? Ele conseguiu formar 50 retângulos, porque quando a gente coloca esses valores aqui, a gente está pedindo para ele ir diminuindo cada vez mais, tá? Tanto aqui na altura quanto na largura, beleza? A gente está pedindo para ele ir diminuindo, tá? Se a gente colocar, conforme a gente aumenta aqui, no caso 200 foi o número que eu achei antes, para ele ficar todo completo, ele vai fazer esse preenchimento 200 vezes, tá? Aliás, uma vez só, mas ele consegue preencher todo. Na verdade ele está fazendo isso 200 vezes, tá? Por isso que às vezes pesa um pouco, mas ele está conseguindo fazer isso 200 vezes e preenchendo e fazendo esse preenchimento aqui, tá? São 200 vezes que ele está criando esse retângulo, beleza? E aumentando de posição. Aí, o que a gente fez depois? Deixa eu trazer aqui, deixa eu ver se está certinho. Beleza. Aí, o que a gente fez depois? A gente chama a função rotate, tá? Que ele só faz uma rotação. E a função seno, ela consegue mudar alguns ângulos da figura também, tá? E aí, como eu pedi o frame count, que ele vai contar quantas imagens vão sendo geradas, e eu coloquei o iterador i, ou seja, para cada vez que ele está passando aqui, ele vai somar mais uma nessa rotação. Então ele vai rotacionando uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Como são 200 vezes, e praticamente essa função aqui, pessoal, essa função draw também, é uma função que ela está rodando basicamente dentro de um for, tá? Ou seja, essa aplicação ela fica rodando, beleza? É por isso que a gente consegue visualizar o quadrado, aquele quadrado. Porque para manter aquele quadrado aqui, aquele quadrado ali, essa função ela vai sendo chamada algumas vezes, tá? Então, beleza, aqui a gente já consegue, só com isso aqui a gente já consegue um movimento. Para cada interação, para cada vez que ele gera aquele quadrado, ele vai gerar um quadrado menor, outro menor e vai rodando. Ou seja, deixa eu tentar
faz o seguinte, acho que vai deixar, essa explicação vai ficar um pouquinho melhor. Aqui se eu fizer aqui uma lousa interativa, tá? Abrir uma lousa interativa. Professor, Oi. não vai usar a lousa, né? Eu vou usar a lousa aqui só para tentar Pode explicar. começar a explicar do início, porque eu vou ser sincero, não entendi nada. Beleza, tranquilo. Uhum, Eu vou tentar só puxar aqui a teoria, beleza? Deixa eu ver se eu consigo... acho que por aqui dá pra explicar. Beleza. Para cada interação que a gente cria, tá? Deixa eu vir aqui e no passo a passo. Bom, quando a gente cria o retângulo, deixa eu chamar esse retângulo aqui de novo. Deixa eu ver se a gente tem outro formato. Beleza, a gente tem esse aqui que se assemelha mais ao que a gente quer. Pronto. Aqui é o nosso frame criado, tá? Vai dar certo, beleza. Aqui é o nosso quadrado que a gente formou, tá? Lá no início, beleza? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Pronto. Maravilha, vamos lá. Ó, a gente conseguiu formar esse quadrado aqui a primeira vez, tá? Esse quadrado aqui seria o nosso retângulo aqui seria o retângulo sem o for, tá? Ele está criado, a gente pede ele aqui, com essas dimensões e com esses contornos nas pontas, tá? Para cada vez que ele rotacionar, quando a gente tirando essa parte aqui das cores que eu coloquei, tá? Tirando isso aqui, deixa eu até tirar. Para cada vez que ele deixa eu tirar esse aqui também. Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou comentar isso aqui e vou comentar isso aqui também. Só pra... Muito bem. Como a gente já tem o nosso retângulo criado, ele basicamente fica desse jeito, tá? Cada vez que a gente insere ele para cada volta que ele dá no for, vocês entendem mais ou menos como é que é o for, né? O for a gente vai dar, ele vai percorrer esse trecho de código 200 vezes, tá? O for serve para isso. A gente está definindo a variável i, que é igual a 0, e ela vai até 200 vezes. E o i++ vai interar, ou seja, ele vai dar 200 voltas. Só que para cada volta que ele faz, ele vai fazer o seguinte: ele vai manter a posição, ele vai diminuindo o tamanho do nosso retângulo, tá? Ele vai ficando menor, porque é 600 menos i vezes 3. Para cada volta que ele faz, ele vai acabando ficando um pouquinho menor, ficando um pouquinho menor. E aqui é para manter a angulação dele, tá? Manter o contorno aqui, tá? Por isso a gente colocou 200 menos i, porque i é a variável que a gente está iterando, tá? Então, ele vai passar uma vez, na próxima vez que ele passar de novo, vai ficar desse jeito, tá? Deixa eu ver se eu consigo mexer nesse negócio. Então, cada vez que ele for passando, ele vai criar mais um, entendeu? Vai criar um movimento, né? Não, aqui ainda não está criando um movimento, beleza? Tá. A gente só está preenchendo. Daqui a pouco ele vai chegar no movimento. Mas vai ter 200 linhas dessa aí. Exatamente, ele vai criar 200 linhas dessa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Ele vai criar aqui. Ele vai criar mais outra e vai ficando menor, tá? É por isso que a gente insere aqui a variável i, porque essa conta aqui foi uma conta que eu cheguei para ele ir diminuindo de forma equilibrada, né? Ele vai ficando só menor, ele vai ficando cada vez menor. O que vai fazer ele rotar em movimento é o rotate, né? Exatamente, é o rotate. Ele vai ficando menor. Pronto, ele vai repetir isso aqui 200 vezes. Como é que ele fica repetido 200 vezes? Isso é através do for, né? Que ele fica através do for. O for está fazendo isso.
Antes de Só no repetição. for, na repetição. Ele vai ficar desse jeito, tá? Isso aqui são 200 linhas, tá, pessoal? São 200 Hein, vezes. professor? Oi. É movimento contínuo, é mais, mais. Se fosse menos, menos, ia acontecer o quê? Rapaz, Dá um loop, né? sinceramente eu nem sei, né? Exatamente, ele... Rapaz, vou fazer um teste aqui, eu nem sei o que vai Mas sair. aí, Deixa eu ver aqui o que acontece. Espero que o meu computador não exploda aqui, né? Mas vamos lá. Ah, ele dá pra fora. Ele vai pra fora, né? Ele cria pra... E aí ele até... Ele fala o seguinte, ó. Aí, ó. Cara, tá certo, tá certo. o que ele fez aqui, ó? Uma curiosidade mesmo. Mas é show de bola a curiosidade, porque a curiosidade é que a gente consegue dar os passos mais longos. Veja só. Deu um loop. Um loop. Ele foi o seguinte, ó. Ó, presta atenção o que ele... Ó, vamos ler o que ele fez, ó. Exiting potential infinity loop at line 14 to disable to loop protection. Ó o que ele fez. Ele tá saindo de um loop potencialmente infinito na linha 14, tá? Cadê a linha 14? Linha 14. Aí ele fala, ó, o que acontece? Ele tem uma cláusula aqui de segurança, porque se a gente colocar um loop infinito, vai ser infinitos processos que meu processador vai ter que processar, e aí meu computador trava, aí o computador dá pau. Dá pau assim, ele trava, né? Ele não vai conseguir mais processar nada, entendeu? Vai ficar lotado. Aí ele fala o seguinte, ó, para desabilitar o loop, a proteção de loop, adicione essa... Aí ele pede para adicionar isso aqui, ó. No protect to your code. Nesse caso eu não vou colocar porque eu já vi ali que ele vai ficar infinito, né? Porque ali, como a gente colocou 200 vezes, foi 200 vezes para dentro. Só que como ele deve estar fazendo aqui esse menos menos, aliás, e se eu colocar esse pop na frente, eu acho que aqui ele consegue, porque ele vai tirar antes de colocar. O pop é tirar, tá? Puxa, colocar. Deixa eu ver se vai. O pop não pode... Isso aqui é questão de lógica, né? O pop não pode ficar lá na frente do push. Pronto, então é isso, ó. Se a gente colocar iterar menos menos, ele vai iterar... Na verdade, ele não vai nem iterar 200 vezes. Professor, Oi. essa var R, var G, var B, é cada cor que vai passar no Isso, loop. exatamente. Ele vai gerar... Aí no caso esse número aí não é aleatório, é o número da cor, né? Exatamente. Ele vai gerando um número aleatório, ele vai mudando a cor, entendeu? Ah, tá. Dentro do for. Aí, deixa eu só tirar aqui, né, por mais. Pronto, se eu colocar menos menos, cara, você vê que ele vai extrapolar para fora. Ele entende que pode gerar um número infinito. Então ele, para proteger o computador, né, para proteger o processamento, ele brecou aqui, tá? Ele fala aqui, ó. Saindo de um potencial loop infinito na linha 14. Para desabilitar a proteção de loop, adicione esse comentário aqui lá no código. Muito bem. Como eu tenho amor ao meu computador ainda, vou deixar ele aqui. Não vou mexer mais nisso não. Não vou colocar tirar a proteção não. Aí, beleza. Muito bem. Até aqui a gente entendeu que ele está só diminuindo. Agora, o que eu quero fazer? Aqui com o rotate, eu estou fazendo o seguinte. Para cada vez que... Deixa eu só fazer o seguinte. Para o rotate, eu vou fazer o seguinte. Para cada vez que a gente passar por aqui, como ele vai estar criando... Na verdade, o que ele faz é o seguinte, tá? Até mostrar isso aqui com vocês. Ele vai diminuindo, ele vai colocando pedaços menores e pedaços maiores. Como a gente está pedindo para rotacionar, o máximo que ele poderia fazer é fazer isso aqui, ó. Só que é o seguinte, como eu coloquei um iterator, ele vai rotacionando cada um deles aos poucos, ou seja, ele vai crescendo e rotacionando um por um. Deixa eu colocar aqui em movimento para a gente poder ver, né? Pronto. Vamos supor que... O interessante que eu achei é de dentro para fora, né? Que ele vai montando, como a gente está dentro de um for, ele vai crescendo e diminuindo, só que como sempre tem mais um, o último, né? Basicamente, ele não fica sempre pequeno para sempre, né?
sempre vai ter linhas a mais. Então ele vai conforme ele vai girando, ele vai aumentando e diminuindo, né? Ele vai e vai rodando, vai mantendo a rotação. É por isso que deu aquele movimento que às vezes a gente pensa que ele tá girando pros dois lados, só que não, isso é meio que uma... E aí, professor, aquele lá onde tá lá no rotate, 150. No caso, é a quantidade de movimentos que eu aumentei para 1000 aqui, ficou doido o negócio. É quase isso. Pois é, eu só aumentei bem para 1000, bem, professor. Deixa eu ver aqui. Bagaceira. O 250 foi um ponto interessante que eu botei, mas acho que aqui ele vai... ele vai... Na verdade não, ele vai manter aí, tá? Esse 100 aí, você tá mudando o seno dele, beleza? Você tá mudando o ângulo que ele tá... A angulação que ele tá gerando, beleza? É por isso que ele mantém esse padrão aí. Mas como é que é o nome? A quantidade e a velocidade é a mesma aqui, beleza? Mas foi interessante, a gente pode mudar outros números aqui, deixa eu ver aqui. 500. Acho que a gente pode trabalhar com cosseno também, deixa eu ver com cosseno como é que fica aqui. Olha aqui na documentação. E a tangente? Acho que tangente já é uma outra coisa que acho que tangente não vai funcionar aqui não. Que é um outro tipo de função. Aí funciona também matriz, não, professor? Oi? Matrizes? Como assim? Matrizes, não tem o... Mas... Ah, sim, que você tá falando... Matriz, vetor. Você tá falando... A matriz ela é bidimensional, o vetor é unidimensional, a diferença. Você tá perguntando se isso aqui é uma matriz? Eu não entendi qual foi a pergunta que você fez. Ele perguntou, professor, se dá para usar matriz também nesse programa, entendeu? Na verdade, dá, mas na verdade a matriz, a gente está lidando com JavaScript, né? JavaScript a gente tem matriz, tem vetores também, então eu acho que aqui dentro a gente não vai conseguir usar matriz, né? Até porque não faz sentido. Mas dá para você aqui criar uma matriz também, dá para você fazer tranquilo, tá? Para utilizar, se você quiser armazenar os números que você usou dentro de uma matriz, enfim, dá para fazer também. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer com cosseno. O exemplo mesmo do livro lá tem cosseno, né, professor? Ou do vídeo, aliás. Deixa eu trocar o seno por cosseno, deixa eu ver se é porque o cosseno ele vai pedir, eu acho que ele pede mais parâmetros, tá? Não, ficou praticamente a mesma coisa. Deixa eu tirar aqui, descomentar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Até que um certo ponto essa disciplina é meio divertida, né? A gente mexe um pouquinho com artes. Meu querido. Beleza. Bom, retomando a nossa explicação para a gente entender mais ou menos o que a gente fez aqui, né? Aí, beleza. Se ele for criar mais uma vez, ele já vai a próxima vez que ele for montar o próximo quadrado, tá? O próximo retângulo, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Pro próximo retângulo, ele já vai ter uma pequena rotação, tá? O próximo vai ser menor, porque a gente está pedindo para diminuir aqui no rect, tá? Aqui no segundo, no terceiro e quarto parâmetro a gente já está mexendo com, a gente está lidando com o tamanho dele, tá? Então o tamanho dele, a próxima vez vai ser menor e
quando ele for começar o loop de novo, já vai ser um retângulo deslocado, beleza? Aí ele começa, fica menor de novo e deslocado, tá? Mas deslocado um pouquinho, tá? E aí por aí vai, tá? Cada vez que ele faz, ele fica menor e desloca um pouquinho. Beleza? Só que como a gente está trabalhando com 200 iterações, ele faz isso aqui tão rápido que gera esse movimento bonito, né? Ele gera esse movimento interessante, tá? Que é esse aqui que a gente tá vendo. Vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funcionou isso aqui tudo? Ou ainda tá muito nebuloso? Não, professor, melhorou e muito. Melhorou, né? Dá pra gente ter uma noção. Então- Assim, pra gente explicar um por um assim, igual você explicou, eu não consigo não, mas deu pra gente ter uma noção. Beleza, como vocês estão com o código aí, tá? É interessante vocês estudarem, né? O código, tem o outro também, que é da última aula também. Eu acho que não sei se eu coloquei aqui no Class pra vocês também. Deixa eu ver. Não coloquei não, mas deve estar na minha conta. Eu vou mandar pra vocês também, tá? Aí o que acontece? Só retomando isso aqui. Ué, cadê? Muito bem. Aí, então a gente tem um for. Aí a gente não pode se esquecer do push e do pop, tá? Esse push e pop, pessoal, é basicamente o push ele coloca um frame e por último o pop ele tira, tá? Porque se ele fizer essas 200 iterações em cima de outro for, que é essa função ela tá dentro de um for interno aí, tá? Do próprio programa, ia encher o buffer, ia encher a memória do computador. E o computador ia travar, entendeu? Ia dar aquele loop infinito, tá? Então a gente usa o push, que ele primeiro ele aciona esse frame, e o pop ele tira, tá? Para não sobrecarregar a memória. Então aqui na verdade a gente está vendo vários desses retângulos sendo colocados. Depois, ou seja, vamos lá, né? Aqui a gente tem um frame que a gente coloca. Depois a gente rotaciona ele. A gente dá cor para ele. Depois a gente diminui ele. E depois a gente tira. Aí o próximo vai vir um pouco menor, repetindo isso tudo de novo. Essa repetição toda, que são 200 iterações, é que dá esse movimento aqui, tá? Vocês conseguiram entender essa parte? Consegui, professor. Beleza. Sequência lógica bem definida. Não entendi. Uma sequência lógica bem definida. Beleza, eu vou explicar só mais uma vez, só pra clarear mais, tá? Uhum. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos ver aqui o que esse for faz, né? Aliás, deixa eu mudar aqui só o tema, porque acho que aqui vai ficar melhor quando eu passar. Beleza, o que ele faz aqui? Ele vai fazer as 200 iterações, tá? O push, ele vai colocar o nosso frame, ele vai rotacionar esse frame, tá? Aí, eu vou pular isso aqui porque isso aqui é cor, beleza? Aí ele vai criar o retângulo, tá? Com os parâmetros no caso com i, tá? Ele vai fazer esse retângulo ficar um pouco menor, ou seja, ele já tá maior, ele já tá rotacionado, ele vai ficar um pouquinho menor. E o pop, com o pop a gente tira, ele sai. Aí ele faz de novo, ele vai repetir outra vez, ele vai colocar o outro, ele vai rotacionar nosso frame, depois ele vai aqui deixar ele um pouquinho menor e vai sair. Só que ele faz isso tantas vezes, ele faz isso 200 vezes, tá? Que ele mantém a nossa imagem em movimento, tá? Aqui são quadros aparecendo e sumindo várias vezes, tá? 200 vezes aí, beleza? Vocês conseguiram entender mais ou menos como é que a gente gerou esse movimento aqui? Sim, são vários cálculos, né? São funções. Aí aparece, todas assim, tem o seu tempo de aparecer, Isso. né? E vai criando esse movimento. E vai criando esse movimento, tá? Aí então é basicamente isso, tá?
Claro que a gente colocou essas cores aqui para ele ir mudando, tá? Mas isso aqui basicamente não é mais importante. Mas o mais importante é a gente saber que a gente conseguiu, em cima desse for, né, trazer os frames e tirar os frames conforme o movimento vai passando. Que é basicamente assim que os filmes antigamente, eram produzidos, né? Aliás, hoje, né? Os vídeos são produzidos desse jeito. Deixa eu trazer para vocês aqui uma imagem que como é que a galera começou a montar como é que eram formados os filmes, né? Então deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui era como é que o pessoal lá, né, no começo do cinema conseguiu montar um movimento em tela, tá? Ou seja, eles tinham um frame, e tinham esse frame. Depois esse frame saía, entrava esse, que já está um movimento diferente. Depois saía, entrava esse, assim por diante, até o final, tá? Até chegar no frame final. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se tem um GIF. Quando você junta isso aqui tudo ao mesmo tempo, você gera um movimento, tá? Deixa eu ver aqui um GIF para ver se a gente consegue. Não tem. Deixa eu pegar aqui. A gente vai pegar isso aqui do YouTube. Deixa eu ver se ele consegue abrir para mim aqui só o movimento. By definition, a motion. Tá. Ele explica aqui. Tá explicando algumas coisinhas aqui. Pronto. Ó, a gente tem para cada quadro desse aqui, a gente tem uma imagem, tá? Só que quando a gente coloca essas imagens na câmera, elas vão trocando. Uma sai, a outra entra. Depois sai, entra outra de novo. No final fica esse movimento aqui, ó. É basicamente isso que a gente fez aqui, tá? É basicamente isso que a gente fez. A gente colocou uma imagem, tá? Tirou, colocou outra imagem, só que menor e rotacionada. Depois tirou de novo, colocou outra. E a gente fez isso 200 vezes. E aí gera essa imagem. Então é basicamente isso. Vocês clareou um pouquinho mais aí? Isso acontece muito em desenho animado, né? Isso, pronto. Os desenhos animados antigamente, eles eram feitos dessa forma. Se você perceber lá o pica-pau e tal, você percebe que tem umas coisas repetidas lá, né? Porque dá trabalho o pessoal ficar fazendo muito. E aí, esses desenhos Flintstone, esses desenhos, né? No século XX, eles tinham esse modo de fazer. Porque hoje, né? Acho que de 2005 para cá, o pessoal começou a usar a computação gráfica, que já abstrai muito disso aí. Mas antes era no desenho, beleza? Entrava uma imagem e saía outra, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Trazer essa noção de movimento, na computação gráfica, tá? Mais ou menos como é que ela funciona. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Eu gostei, professor. Apesar de ser um pouco complexo, né? Mas. Ela é um pouquinho complexa, né? Mas assim, é porque assim. Não, acredito que, assim, é porque a gente tem costume, né, de mexer com isso. Eu mesmo não tenho muita familiaridade com a computação gráfica, mas é bacana. É bacana. Só que assim, aí eu vou falar pra vocês, tá? O que acontece? A gente. É interessante vocês verem de novo, testarem do jeito de vocês, ir atrás das funções, como é que elas funcionam, quantos parâmetros ela recebe, porque aí, ao longo do tempo, vocês vão ter mais, vocês vão se acostumar mais, vai ficar muito mais familiarizado para vocês. A decorrer a longo prazo, né? Porque, assim, dentro da disciplina é difícil, porque daqui umas 2 semanas já é para fechar, daqui umas 2, 3 semanas. Mas mais ou menos umas 3 semanas, mas daqui até lá a gente consegue fechar, tá? Mas assim, até pro desafio que eu vou passar para vocês, para vocês não tentarem fazer assim em cima da hora, com conhecimento muito fresco, assim, muito recente, né? Tentar aprender para entender, isso vai ficar meio complicado. Interessante vocês pelo menos verem um pouquinho e se familiarizar, pelo menos um pouquinho assim no dia. Eu não estou preparado para desafio não, professor.
Beleza, mas vamos. Passar alguma coisa mais teórica, mais desafio prático. Né? Não, mas, ó, eu não vou. Pode ficar tranquilo que eu não vou pesar a mão, não, beleza? Eu não vou. É só se nós tivéssemos mais tempo, né? Que foi Pois é. em cima do A não ser, professor, que só deixe aberto. Escolhe aí qualquer coisa que vocês quiserem criar. Sem definir, entendeu? Fica mais fácil. Não, eu vou passar um negócio pra vocês, eu não vou pesar a mão, não, não vou deixar pesado não, tá? Mas vai ser pelo menos uma coisa simples pra vocês reunindo os conceitos que a gente viu aqui. Se vocês tiverem os conceitos que a gente tá vendo até lá, vai dar pra fazer, tá? Tranquilo. Só que assim, vocês me verem assistindo aqui é uma coisa, vocês vão ver que é legal fazer, mas fazer é outra coisa, tá? Tentar fazer é outra coisa, pelo menos uma coisinha, porque na própria documentação, ela já tem várias funções, tem algumas coisinhas ali que ele dá movimento, entendeu? Porque aqui basicamente é um canvas, tá? Isso aqui é tipo, a gente vai pincelando e ele vai mostrando ali a pintura que a gente está fazendo, é tipo isso, entendeu? Tranquilo? Mas tenta tirar pelo menos um tempinho do dia pra fazer alguma coisinha, pra ver, pra você pelo menos se acostumar a olhar pra. Você vai conseguir arrumar o tempo, professor. Entendi, mas cara, é complicado. Pra quem trabalha realmente é meio difícil, tá? Eu consigo entender um pouquinho do que você tá falando. Na época do meu curso também eu trabalhava o dia todo e saía de lá e ia pra faculdade. Aí só que eu conseguia chegar pelo menos 1h30 mais cedo, eu tentava, conseguia fazer alguma coisinha e puxava o final de semana pra tentar não embolar as coisas, né? Mas eu entendo que trabalho pauleiro é complicado. Então, pessoal, é isso aí que eu queria trazer pra vocês, beleza? Deixa eu abrir aqui a nossa sala. Oxe, tô sem câmera. Tranquilo, pessoal? Eu vou despedir vocês por aqui, tá? Vocês já tem um código aí pra vocês testarem no computador de vocês. E é isso, tá? Boa noite pra vocês. Tenham um bom final de semana, tá? Descansem, estudem também. Tentar aqui ir trabalhando aqui caçar um tempinho, né? Pra ir trabalhando aqui algumas funções lá da biblioteca. Pois é. Aos poucos. Boa noite. Chega lá. Boa noite, tá? Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite pra vocês. E até a próxima aula, tá? Fui. Vou encerrar aqui a nossa aula.